Quem já assistiu meu programa de televisão pelo menos uma vez aqui? Levante a mão assim, por favor. Olha, bastante gente. Quem não assistiu, assista sábado na Rede TV, às 10 horas e às 13 horas. Quem já me acompanha no Facebook, no Twitter, no Instagram ou lá no YouTube? Levante a mão assim, por favor. Eu tenho um trabalho que eu faço lá no YouTube, muito legal. Eu ministro para as famílias, para os casais. Eu falo sobre dicas anti-divórcio. E eu coloquei agora uma palavra lá muito interessante. Até eu coloquei assim, um título, não se divorcie antes de assistir essa palavra. E rapidamente milhares de pessoas assistiram, eu coloquei nessa semana, e você pode ir lá, porque é muito interessante. Josué Gonçalves no YouTube. Eu ministrei uma palavra para as mulheres, no nosso Encontro Nacional de Mulheres. E eu dei um título, Aprendendo com as Perdas da Vida. Nós estamos, de certa forma, aqui projetando 2018. Nós estamos, de certa forma, desenhando o ano que nós desejamos ter. E esta palavra que eu vou trazer para vocês pode dar algumas dicas interessantes de como o seu ano pode ser melhor, mesmo diante das adversidades, que é uma possibilidade sempre na minha e na sua vida. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 1, conta a história de uma mulher. Segundo Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botia de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esse texto começa falando de uma grande perda. E as maiores perdas na vida são aquelas que acontecem dentro de casa, dentro da família. O meu marido, teu servo, morreu, disse esta mulher. Ninguém está imune, isento de passar pelo tempo das perdas. Na vida iremos contar com esta possibilidade. Algumas perdas nós conseguimos recuperar, outras não. A mulher que perdeu uma dracma na parábola em Lucas 15, recuperou. O pai que perdeu um filho, recuperou, o filho pródigo. O pastor que perdeu uma ovelha, recuperou. As irmãs de Lázaro o teve de volta, apesar de o ter perdido por um pouco de tempo. Porém, esta viúva, ela perde de forma definitiva. Precisamos ter maturidade e serenidade para entender quando a perda é definitiva, quando é Deus que está dizendo: acabou. Agora, como essa mulher lidou com esse tempo difícil de perda? Como ela lidou? Primeiro, ela encontrou descanso no único lugar que é possível descansar quando você passa por uma experiência semelhante a esta. Ela encontrou descanso
na soberania de Deus. Se não, preste atenção. Quando ela vai falar com o profeta, ela diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Senhor aqui é soberano. Senhor aqui é aquele que se assenta em um alto e sublime trono, e tudo está no seu controle. Senhor aqui é o Rei dos reis. Senhor aqui fala-nos de soberania. E há muitas evidências de que ela está descansando na soberania de Deus. Primeiro, não há murmuração nos lábios desta mulher. Apesar da dor que estava sentindo pela morte do marido. É interessante que quando você lê o livro de Jó, você percebe que a sua esposa, que enfrentou uma perda temporária do marido, não teve esta compreensão e discernimento. Você lê em Jó capítulo 2, ela dizendo: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Qual foi a resposta de Jó, que muito diferente dela tinha esta compreensão e discernimento da soberania de Deus? Jó diz o seguinte: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. A compreensão da soberania divina nos faz descansar em tempos difíceis. Talvez poucos tiveram esse discernimento, esta compreensão, à semelhança do apóstolo Paulo. Paulo enfrentou adversidades. Paulo passou por caminhos que talvez nenhum aqui tenha passado. Paulo sabia o que era sofrer. Mas quando ele escreve aos Romanos, a sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo estava dizendo, ainda que eu esteja preso, Deus é soberano, Deus está no controle, Deus sabe o que faz, e todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu esteja perdendo de certa forma, Deus é soberano. Ainda que eu esteja doente, Deus é soberano. Ainda que eu esteja desempregado, Deus é soberano. Ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, Deus é soberano. Ainda que eu esteja passando pelo deserto, Deus é soberano. E tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria que você batesse no ombro de 7 pessoas e dissesse assim, ó: descansa o seu coração, Deus está no controle. Descansa o seu coração, Deus está no controle. Descansa o seu coração, Deus está no controle. A segunda lição que esta mulher nos ensina é que em tempos difíceis, e esta é uma possibilidade sempre, e não será diferente em 2018, em tempos difíceis, reconheça o valor de um mentor. Em tempos difíceis, reconheça o valor de um mentor. Lemos: e clamou a Eliseu, em tempos difíceis, reconheça o valor de um mentor. O professor Fred Shields disse: mentorar é transferir conhecimento, compreensão, sabedoria,
habilidades, discernimentos e visão e perícia. A Bíblia diz em Provérbios 11:14, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. A Bíblia diz em Provérbios 15:22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Essa mulher está diante de uma decisão a ser tomada. O marido morre, deixa dívida, ela tem 2 filhos e não tem como pagar a dívida. E aí então o credor lhe faz uma proposta: dê-me os filhos, eu levo como escravo e a dívida está paga. Agora preste atenção. Decisão decide o nosso destino. Decisão de um pai, de uma mãe, pode decidir o futuro dos seus filhos. Decisão decide qual o legado que eu deixarei, qual é a história que eu vou deixar para ser contada, digna ou não. E ela está diante de uma decisão que não é uma decisão qualquer. O que está em jogo são filhos. Filhos têm peso de eternidade. O que está em jogo é a herança do Senhor. O que está em jogo são 2 vidas, dois futuros, 2 gerações, e ela precisa decidir. O que eu faço diante dessa proposta? Resolvo o problema da dívida, abrindo mão dos meus filhos para serem levados como escravo, ou penso numa outra solução que tem a ver com intervenção divina e sobrenatural? Ela não decide por si só, sem antes ouvir um mentor. E aí eu pergunto a vocês, você tem um mentor, você tem uma mentora, você tem mentores? E se eu preciso de alguém que me ajude na hora de uma decisão séria, que tipo de pessoa eu preciso ouvir? Qual o perfil de um mentor que eu devo ouvir? Vamos dar uma olhada para algumas qualidades de um mentor que vale a pena ouvir. Primeiro, alguém que inspira confiança porque tem caráter e reputação. Leia a história de Eliseu. Você vai ver que ele era um homem que tinha caráter, ele era um homem que tinha reputação. Caráter é o que as pessoas pensam que eu sou. Desculpe, reputação é o que as pessoas pensam que eu sou. Caráter é o que Deus sabe que eu sou. É o que o diabo sabe que eu sou. É o que o espelho, quando eu para ele olho, denuncia quem eu sou. Então, não basta apenas reputação, é preciso ter caráter, porque reputação e caráter faz do mentor alguém que vale a pena ser ouvido. Segundo, ouça alguém que tenha experiência, que já passou por onde você está passando, que já experimentou um deserto, um vale semelhante ao seu. Terceiro, ouça alguém que anda com Deus. Eliseu era um homem que andava com Deus,
por andar com Deus ele tinha intimidade. E por último, ouça alguém que ouve a Deus. Ouça alguém que é solidário à sua dor, que sabe o que é empatia, que sabe colocar o coração na sua dor, ou seja, alguém que saiba o que é misericórdia, porque misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Então ouça alguém que tenha caráter e reputação e inspira confiança. Ouça alguém que tenha experiência e que já passou por lugares semelhantes que você está passando. Ouça alguém que anda com Deus e que ouve a voz de Deus. Ouça alguém que sabe colocar o coração na sua dor. Agora escutem, há muitas pessoas tomando decisões erradas, porque está ouvindo quem não deveria ouvir. Irmã, muito cuidado com aquele salão de cabeleireiro que você frequenta. São lugares apropriados para a gente ministrar ao coração de muitas gente cujo caráter e reputação nem sempre inspiram confiança. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas dando muito ouvido a quem, na verdade, não deveria estar sendo ouvido. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A quem você está ouvindo? Você vai pedir um conselho sobre casamento para quem está no quarto casamento? Outro dia alguém me disse: lá onde eu trabalho, eu tenho 3 amigos, e são os meus melhores amigos, quem me aconselham, e os 3 são homossexuais. Com todo respeito à opção sexual deles. Mas você vai pedir um conselho para quem não serve o Deus que você serve? Para quem não anda com o Deus que você anda? Para quem não ouve o Deus que você ouve? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa mulher teve uma experiência extraordinária com o sobrenatural, porque ela bateu na porta certa e ela ouviu a pessoa certa. Número 4, números 3. Toda vez que eu leio essa história, me impressiona o testemunho que essa mulher dá do marido que morreu. Ela diz assim: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. O terceiro ponto dessa reflexão é: como você quer ser lembrada depois da sua partida? Como você quer ser lembrado depois que você se for? Até porque todos nós estamos indo. A morte é uma fila, cada um tem o seu número, e a fila está andando, e é a única fila que ninguém se estressa quando o outro passa na frente. Inclusive, o meu lugar está disponível. O céu é maravilhoso, mas ninguém quer ir para lá antes da hora. Olha só como ela define o marido: teu servo. Essa expressão servo carrega uma mensagem extraordinária.
Essa expressão servo, até porque a única razão que justifica a nossa presença no universo é o nosso serviço. Quem não vive para servir, ainda não entendeu porque está vivo. Meu marido, teu servo, essa presença que serve, ele era um presente que servia. E não só isso, ela diz, tu sabes que ele temia. É uma outra expressão extraordinária. Ele era servo e ele era temente. Aquilo que as pessoas vão dizer ao lado do teu caixão revelará qual era o teu propósito de vida, quais eram os teus valores e qual o legado que você deixou. Servo e temente. Eu não sei se eu vou partir antes da minha esposa, e eu trato da morte com muita naturalidade. E eu já disse para ela que se eu for antes dela, que eu tenha vivido de tal maneira a merecer uma frase no meu túmulo. Ele temia ao Senhor. Como você quer ser lembrada? Se nós perguntássemos para Boaz, Boaz, como você definiria Ruth? É provável que Boaz dissesse, uma nora que toda sogra gostaria de ter. Se nós perguntássemos para Eucana, como você definiria Ana? É provável que ele respondesse, uma mãe extraordinária. Se nós perguntássemos para Davi, como você definiria Abigail? Talvez Davi dissesse, uma esposa sábia. Se nós perguntássemos para Abraão, como você definiria a mulher de Ló? Quem sabe Abraão dissesse, uma estátua de sal. Já pensou ser lembrada como uma estátua de sal? Irmãos, sal é bom, mas no tempero, na dose certa, na medida certa, muito sal faz da comida intragável. Muito sal torna uma picanha imprestável. Muito sal torna uma sopa intragável. Muito sal compromete o próprio sabor. Vocês sabiam que tem mulher assim? Tem mulher que aonde a gente toca é sal. Já pensou o marido abraçar uma estátua de sal com ferimentos? Já basta a dor do ferimento. E ela coopera com uma estátua de sal, para aumentar a intensidade da dor. Como você quer ser lembrada? Se nós perguntássemos para as outras mulheres que viviam ao redor de Jezabel, como é que você definiria Jezabel, esposa de Acabe? As mais próximas diriam, dominadora, castradora, insuportável Jezabel.
se perguntássemos para José: ô José, como é que você definiria a mulher de Potifar? É provável que José dissesse: uma esposa infiel. Uma mulher que não inspira confiança. Uma mulher que a postura não inspira confiança. Uma mulher que a roupa não inspira confiança. Uma mulher que se porta como uma periguete gospel. Uma mulher não confiável. Se nós perguntássemos para Sansão, depois daquelas experiências traumáticas: ô Sansão, como é que você definiria Dalila? Ele diria: uma mulher perigosa. A pergunta que fica é: como eu quero ser lembrado? Nos Estados Unidos, é até bom visitar cemitérios, porque é praticamente um grande jardim, muita grama, não tem os monumentos que tem aqui nos cemitérios no Brasil, e apenas algumas placas sobre o túmulo com as frases, as definições, os testemunhos da família. E você vê muitas frases interessantes. E um pastor visitando um desses cemitérios nos Estados Unidos pôs a se perguntar: se Deus escrevesse algo para ser lido no túmulo de Abraão, o que ele escreveria? Aqui jaz o meu amigo Abraão. Se Deus escrevesse uma frase no túmulo de Davi para que todos lessem: aqui jaz um homem segundo o meu coração. Se Deus escrevesse uma frase sobre Jó para que todos lessem, Deus escreveria: aqui jaz um homem íntegro, reto, que se desviou do mal. Se Deus escrevesse uma frase para ser colocada no túmulo de Moisés, para que todos lessem, certamente ele diria: aqui jaz o homem mais manso da terra. E se Deus escrevesse uma frase para ser lida por todos no túmulo de Jesus, certamente ele escreveria: aqui, por um tempo, ficou sepultado o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Olhe para cá. Qual frase Deus escreveria para ser lido por todos no seu túmulo? Qual a frase Deus escreveria no meu túmulo? Como eu quero ser lembrado? Como você quer ser lembrado? A quarta lição que nós aprendemos aqui é que em tempos difíceis, e talvez Deus permitirá que alguns de nós passemos no próximo ano, e a gente nunca pode perder esta consciência: os melhores soldados de Deus são treinados no deserto. O deserto não serve para nos destruir. Deus não me coloca no deserto para me destruir. Deus me coloca no deserto para me treinar. Deus tem um propósito em tudo o que acontece nas nossas vidas. Em tempos difíceis, não abra mão dos filhos que Deus te deu. Em tempos difíceis, não abra mão da herança do Senhor.
Em tempos difíceis, não abra mão de quem Deus colocou na sua responsabilidade. O credor faz uma proposta, ela vai ao homem de Deus e ela clama dizendo: querem levar os meus 2 filhos. Nessa atitude de busca de uma orientação, não aceitando fazer negócio com o credor, ela demonstra fé. Fé que produz coragem, determinação e ousadia. É o que Deus espera de mim e de você em tempos difíceis, tempos de prova, tempos de treinamento. Fé que produz coragem, determinação e ousadia. A fé não me deixa se conformar com uma perda que eu posso evitar. Preste atenção. A fé não me deixa se conformar com uma perda que eu posso evitar. Algumas perdas são inevitáveis, outras eu posso evitar. Olhem para cá, por favor. Quem crê em milagre não negocia o inegociável. O que ela está dizendo: eu não abro mão daquilo que Deus colocou em minha responsabilidade. Eu não aceito perder quando eu tenho a possibilidade de evitar essa perda. Mas você não tem dinheiro, mas eu creio em milagre. Mas como é que vai acontecer a solução desse problema? Não sei. Eu creio em milagre. Qual é a saída? Não sei, mas eu creio em milagre. O que você vai fazer? Não sei. Eu só sei de uma coisa: eu creio em milagre. E quem crê em milagre pode esperar o impossível. Quem crê em milagre pode esperar o sobrenatural. Quem crê em milagre sabe, se for preciso, o mar vermelho pode se abrir de novo, porque Deus pode fazer. Ela creu nesta possibilidade da intervenção sobrenatural de Deus. Essa é uma noite profética. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Você pode evitar de perder aquilo que está dentro dessa esfera da intervenção sobrenatural divina. Deus disse em relação ao marido dela: o tempo acabou, o número dele na fila foi chamado, então nesse caso você perdeu. Nesse caso o tempo terminou. Nesse caso o ciclo fechou. Nesse caso, seu marido realmente terminou o tempo dele. Não tem como você reaver isso mais. Agora, ela entendeu que os filhos era uma perda que dava para ser evitada se ela fosse em busca de um milagre. Esse discernimento é muito importante. Não se conforme. Eu quero dizer para você, você não gerou escravos, você gerou promessas do Senhor, promessas do Senhor. Eu não gerei escravos, eu gerei promessas do Senhor. Minha filha Letícia não nasceu para ser escravo, ela nasceu com uma promessa para viver no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito. Eu gerei o Douglas não nasceu para ser escravo, nasceu com uma promessa de Deus. Eu gerei no meu coração meu filho
adotivo Pedro, ele não nasceu para ser escravo, ele nasceu para ser uma promessa que vai se cumprir, para a glória do nome do Senhor, no cumprimento de um propósito. Você gerou promessas, não desista das promessas que Deus gerou no seu coração, gerou no seu útero, gerou na sua família, gerou no seu casamento. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nesta noite. Não desista, não abra mão. A quinta lição que nós aprendemos nesse texto é que em tempos difíceis servem para revelar o valor dos relacionamentos que construímos. Presta atenção. Ama o amigo, porque na angústia nascerá um irmão. Tempos difíceis servem para revelar o valor dos relacionamentos que construímos. O profeta disse para ela: os teus relacionamentos vai determinar o tamanho do teu milagre. Pede vasilhas a todos os teus vizinhos. Quantos vizinhos você tem? Será a quantidade de vasilhas que você terá emprestada. E essa quantidade de vasilhas vai determinar o tamanho do seu milagre. Isso é sério. A impressão que eu tenho é que falta para muita gente não apenas inteligência espiritual, falta inteligência emocional e inteligência social. Charles Swindoll disse que amigos não são opcionais, são necessários. Ele disse: amigos são como árvores frondosas que oferecem sombra e fruto em tempos difíceis. Precisamos valorizar relacionamentos. Precisamos cultivar amizades nutridoras. A Bíblia diz: comunhão é com os santos, com os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, com os membros do corpo de Cristo. Comunhão é com quem faz parte do mesmo corpo que você faz, que é o corpo de Cristo. Agora, paz, tende paz com todos. Não passe a sua vida construindo mais muros do que ponte. Porque quando você precisar de vasilhas, aonde você vai colocar o milagre, quem te emprestará serão os teus vizinhos. O grande problema é que tem gente que mora em um apartamento, consegue brigar com o vizinho de cima, com o vizinho de baixo, com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, e vive dizendo que o diabo está furioso. O diabo da sua falta de inteligência social. O diabo da sua falta de inteligência emocional. O diabo da sua falta de inteligência espiritual. Quantos aqui têm pelo menos 4 amigos autênticos? Levante a sua mão, por favor. Pelo menos 4. Por que 4? Porque outro dia o meu amigo estava num velório e ele viu o caixão sendo carregado por 4 pessoas. E ele disse: é preciso de pelo menos 4 amigos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Vamos ver se vai sobrar pelo menos 4. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Lá em Marcos, capítulo 2, aquele paralítico que foi levado até onde Jesus estava e que introduziram ele pelo telhado, não é? Abriram um buraco na cobertura e aí desceram. Aquele cara tinha 4 amigos também.
Abra sua Bíblia aí, veja o que está escrito. É uma relação de amigos de Paulo. Vamos começar pelo versículo 1 de Romanos 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos. Aí, ó. É assim que a gente faz amigos, não é? Hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram as suas cabeças. Pela minha vida arriscaram a cabeça. Quem arrisca a cabeça por você? Sobrou 4. Quem arrisca a cabeça por você? Preste atenção. Aquele amigo de Marcos, aquele paralítico de Marcos capítulo 4, tinha 4 amigos. Em alguns lugares, você só chegará se você tiver pelo menos 4 amigos autênticos. Alguns milagres na sua vida vai depender dos amigos que estão dispostos a te carregar quando você não tiver em condição de andar com as próprias pernas. Quem levou aquele rapaz no lugar do milagre foram 4 amigos. Amigos são aqueles que acreditam sempre na possibilidade da virada, da mudança nas nossas vidas. Amigos são aqueles que nos carregam quando estamos impossibilitados de andar com as próprias pernas. Amigos são aqueles que creem por nós quando a nossa fé naquele momento se foi. Porque a Bíblia diz assim, em Marcos capítulo 2, Jesus falou, o meu texto diz, Marcos falando, e vendo a fé dos amigos, e vendo a fé deles, ou seja, eu preciso, em certos momentos da vida, ter gente que tenha mais fé do que eu. Eu me lembro que quando eu passei por uma crise de ansiedade, princípio de depressão, eu desejava muito mais morrer do que viver. A minha fé parece que se tornou tão diminuta, mas de repente um amigo me liga, é o meu intercessor, e ele disse, eu estava orando, e senti que eu preciso orar com você durante 40 dias. Eu disse, uma pessoa deprimida perde a força até para orar. E eu disse, então você vai me carregar nesta oração, porque eu estou sem força até para orar. E ele orou comigo. 40 dias. Nós precisamos de gente que quando nós estamos em um momento difícil possa dizer para nós, eu creio no milagre na sua vida. Eu creio no teu lugar. E se depender de mim, você vai chegar aonde o milagre vai acontecer. Ainda que eu tenha de subir com você numa escada,
ainda que eu tenha que abrir um buraco no telhado, ainda que eu tenha de arrumar corda junto com os outros para descer você aonde você tem que estar, você não vai voltar para casa do mesmo jeito. O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. Porém, amados, só tem amigos que arriscam a cabeça por nós, quando nós estamos arriscando a cabeça por alguém. Se você não contou pelo menos 4 que arriscam a cabeça por você, a pergunta que fica é: por quem você arrisca a cabeça? Qual foi a última vez que você ficou 3 dias ao lado de um amigo doente, acordado, com seu coração na dor dele? Qual foi o último dia? A última vez? Qual foi a maior demonstração de amizade sincera que você deu para alguém? Há uma pessoa na história da minha esposa, de vida da minha esposa, que até hoje ocupa um lugar de heroína da fé na nossa vida. A minha esposa passou por uma experiência traumática de câncer. Nós fomos ao hospital aquele dia, e quando o médico abriu aquele envelope com o resultado da biópsia, eu nunca senti a morte tão perto de nós. Vou contar a experiência toda, porque eu acho que pode servir para a edificação de muitos aqui. Quando o médico viu que era câncer, ele desenhou de forma monstruosa o problema, amplificando. Ele disse: é sério, tem 3 centímetros no seio, 3 centímetros, e vocês precisam fazer essa cirurgia mais do que urgente, vai ter quimioterapia, vai ter radioterapia. E eu me lembro que eu saí daquela sala, perdi o chão, e quando eu entrei no carro, não conseguia dirigir, eu chorava, minha esposa chorava do outro lado, e aí eu me lembro que eu cheguei debaixo de uma árvore, era segunda-feira, era terça-feira, eu cheguei debaixo de uma árvore na rodovia, parei, e aí eu chorava e ela chorava, peguei na mão dela e eu disse: vamos orar. E eu orei assim: Senhor, se esse é um deserto para nós atravessarmos, eu só te peço uma coisa: dá-nos da tua graça, para em nenhum momento murmurar, reclamar, blasfemar. E como eu preguei ontem, hoje eu quero dar o aleluia mais sacrificial da minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está no controle, o Senhor está no controle. E eu me lembro que eu olhei para ela depois dessa oração e disse: seu cabelo vai cair por causa da quimioterapia. Prometo te amar. Sem cabelo. Você vai inchar por causa da quimioterapia. Prometo te amar. Acima do peso. Você não vai poder estar presente sexualmente durante um bom tempo. Prometo te amar. Sem sexo. Eu disse para ela: na saúde, te amei, trazendo flores, presentes, lembranças. Na enfermidade, vou te amar, cuidando de você, como mulher da minha vida. Quantas vezes eu acordava às 7 horas da manhã, ela já estava acordada desde as 5 horas chorando. E a única coisa que dava para fazer era abraçá-la e dizer: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que nós
andemos pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Mas o que chamou a atenção nesse período foi que depois da cirurgia foi marcada 8 sessões de quimioterapia, de Bragança a São Paulo, 100 quilômetros. A Filó, amiga da minha esposa, é uma empresária, tem uma empresa. Ela abriu mão da empresa e ela foi todos os dias com a minha esposa em São Paulo fazer a aplicação de quimioterapia. Aí minha esposa caiu o cabelo, teve que passar sempre num lugar para cuidar da prótese humana que ela colocou de cabelo. A Filó foi em todas as vezes. Depois tinha 40 sessões de radioterapia, Bragança, São Paulo, 40 dias ininterrupto, para passar um tempo lá recebendo a aplicação de radioterapia. A Filó foi em todas. Todas. Não é por acaso que a minha esposa diz para mim: se um dia a Filomena precisar de um rim e o meu for compatível, eu dou para ela. Eu viajo para o Canadá, a Filó faz coleção de relógio, relógio de parede. Eu viajo para o Canadá, a Rose traz um relógio para a Filó. Eu vou para o Japão, a Rose fica atrás de um relógio para a Filó. Eu fui para Barcelona agora, a Rose procurando um relógio para a Filó. Eu vou para a Itália, a Rose fica procurando um relógio para a Filó. Aí eu dei de presente para minha esposa uma semana, como é que chama aquela praia, é Cancún. Eu dei de presente para minha esposa, quando eu fiz 30 anos de aniversário, de casamento, eu dei de presente para minha esposa, eu dei para nós dois, de presente, uma semana lá em Cancún. Aí eu fiz uma surpresa para ela, numa reunião assim que eu ministrava para casais. No outro dia ela chega: Jô, sabe quem eu convidei para ir com a gente? Quem vocês acham? Ela convidou a Filó e o marido Júnior para ir com a gente. Como o presente era dela, eu disse: bem-vindo ao casal. Até porque são pessoas preciosas. Sabe o que é isso? Saúdem a Priscila e Áquila, que por minha vida arriscaram a própria cabeça. Que Deus trabalhe no seu coração hoje, para que você tenha muitos vizinhos. Porque os nossos relacionamentos podem determinar o tamanho do nosso milagre. Quantos me entenderam e pode dizer amém?